A paz do Senhor, abençoado e abençoada de Deus. Glorificamos a Deus por mais esse dia de vida. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Essa pessoa vai voltar, mas deixa Deus tratar. Não importa quem saiu da sua vida e você está sem entender o porquê. O Espírito Santo de Deus quer falar tremendamente aos seus corações. Eu gostaria de ler com os irmãos. A palavra de Deus hoje fica em Lucas capítulo 15. Deixa eu ver o verso aqui, irmão. O verso 14, que diz assim: O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Até aqui, em nome de Jesus Cristo. Essa passagem aqui, irmão, essa parábola que Jesus conta, que é verídica. Jesus contava sempre histórias verídicas. Esse pai tinha 2 filhos, o mais velho e o mais moço. O mais moço ali resolveu pedir a parte da herança dele para que ele pudesse ir embora daquele lugar. E ali o pai e a mãe, com certeza, se uniram ali para conversar e deram a parte ao mais moço. E ele foi embora viver a vida dele. Eu quero fazer uma pausa aqui. Eu quero dizer para você que as pessoas, irmão, dão sinais de muitas vezes, irmão, não estar satisfeito em ambiente. Eu acredito, irmão, que essa não deve ser a primeira vez que aquele filho pede ao pai a sua herança. Porque as pessoas vão demonstrando, irmão, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, que ela não está mais satisfeita. Não é de uma hora para outra, irmão. As pessoas falam, de uma hora para outra, a pessoa foi embora. Eu não sei o que aconteceu, irmão. Não existe de uma hora para outra. De repente já houve brigas ali, discussões entre o filho e a mãe, o irmão, porque ele não estava feliz naquele lugar. E a pior coisa, meus irmãos, é manter alguém que não está satisfeito do nosso lado. Alguém que muitas das vezes nos trata com indiferença. Pessoas que fazem pouco caso, irmão, da nossa presença. E eu acredito que a mãe e o pai já estavam ficando entristecidos com a atitude daquele filho. Um filho a qual eles haviam ali, irmão, cuidado muito bem. Houve ali dos pais uma dedicação muito grande na vida daquele filho. E eles pensavam, irmão, que ia ficar ali o resto da vida, ia formar família naquele lugar. Mas não. Ele muito jovem ainda pede para ir embora. Irmão, às vezes não podemos segurar ninguém do nosso lado que não queira ficar. Seja um filho, seja um esposo, seja uma esposa, seja um namorado, uma namorada, eu não sei. Quem você precisa deixar ir embora da sua vida?
deixar essa pessoa viver a vida dela. Não podemos, irmão, segurar ninguém que não queira ficar. Chegou uma hora que aqueles pais decidem dividir a herança. E dá a herança, divide a herança para os dois. Tanto o mais velho como o mais novo. O mais velho fica e o mais novo vai embora. Eu acredito que aqueles pais ficaram muito tristes, decepcionados, perguntando aonde ele tinha errado. Para aquele filho não ter abandonado e ido embora viver a vida dele. Deus manda te dizer que não há nada errado contigo. Porque às vezes, irmão, se sentimos culpados aonde que eu errei. E muitas das vezes entramos, irmão, em um quadro, muitas vezes depressivo. Muitas vezes perdemos mesmo, irmão, a vontade de viver. Eu estava falando ontem, irmão, de que Deus estava mandando dizer. Que tinha muita gente aí do outro lado que tinha perdido a vontade de viver. Pessoas que estavam até sem força de escovar o dente, tomar seu banho e de reagir. Eu até acredito que a família, de repente, ficou um certo período nesse processo depressivo. Irmão, uma separação é como um luto. É uma dor de um luto, é uma dor de uma perda de uma pessoa. Existe o mesmo processo. Eu sei quanto difícil é. Eu já falei, não vou falar meu testemunho, que já tem outros vídeos falando, que eu entrei num quadro depressivo muito grande, perda de esposo, para a morte mesmo. E separação de família, por causa de bens materiais. Irmão, isso dói profundamente. Tem vídeo aí que você muitas vezes me vê chorando. Tem assunto, irmão, que mexe comigo demais. Você não sabe. Aí me fala, a irmã tá chorando por causa de bens materiais. Irmão, não é isso. Não é isso. Porque eram pessoas que eu me dediquei minha vida toda. Tem pessoas, irmão, que eu me dediquei a vida toda. E eu não esperava que essas pessoas fizessem o que fizeram comigo, com minha filha. Eu passei um processo muito difícil. Não é causa de bens materiais, não, irmão. Que eu não sou apegada, nunca fui apegada a bens materiais. Então, não tá pensando que eu tô chorando por causa de bens materiais, não. Não estou. Às vezes a gente derrama lágrimas por causa da decepção, que é tão grande. De pessoas que, sabe, menos esperamos. Eu sinto realmente, irmão, a presença muito grande de Deus, eu choro. Mas tem coisa ainda, que não é falta também de perdão, não. Tem coisa que dói, e dói muito. Às vezes tem coisa, irmão, que eu não quero nem tocar no assunto, nos vídeos, mas o Espírito Santo manda, irmão, eu tocar no assunto. Tem coisa que me arranca lágrimas. A dor é muito grande da separação. E eu falo, Deus, eu não quero tocar, mas Deus falou, tem gente passando a mesma coisa. Tem gente passando coisa pior. E você precisa, mesmo chorando, precisa contar o seu testemunho. Tem vários vídeos aí. Quando você me vê em lágrima, eu sinto uma presença muito grande. Mas tem coisa que me fere demais. E eu conheço essas feridas, irmã, do abandono. Eu conheço de perto. Eu não prego só Bíblia. Eu sei a dor que as pessoas passam. Mães, pais, marido, noivas, noivos,
que estão passando por essa situação. Vocês que se dedicaram tanto, tanto a sua vida toda. Tem pessoas que nem saíram bem com você, falaram palavras que atravessaram o seu coração. Irmão, teve uma pessoa que falou uma palavra para mim, que aquilo doeu tanto, que falou para mim assim: você pode ficar, mas eu vou morrer de desgosto. Falou isso. E foi uma pessoa bem próxima. E o Espírito Santo falou para mim: saia desse lugar, vai embora. Minha presença já estava incomodando demais. E foi uma honra, sabe? Você ficar num lugar que alguém falou que iria morrer de desgosto, aquilo me feriu demais. Mas o Espírito Santo pede para você reagir. E manda te perguntar até quando você vai ficar nesse lugar escuro, sem reação. Tem um vídeo, irmão, que eu falo sobre Dona Maria, uma velha conhecida pastora, que ela perdeu o esposo dela em um acidente. E ela vivia numa cadeira de roda há mais de 5 anos. Eu encontrei com ela, tinha 1 ano mais ou menos, que eu tinha perdido meu esposo. Eu falei: Dona Maria. Aí eu queria saber a situação que tinha acontecido, alguma coisa fisicamente com ela. E ela estava com a filha dela ali, empurrando a cadeira de roda. Falou: minha mãe pode andar, só que ela não quer andar. Ela sentou nessa cadeira de roda, vive como uma pessoa deficiente. Por causa do psicológico, ela se negava a se levantar. Meu irmão, minha irmã, por mais difícil que seja se levantar desse lugar. Talvez você ouviu palavras de alguém que até hoje dói muito em seu coração. Mas está na hora de você se levantar. Eu sei que muitas das vezes é até difícil. Tinha uma irmã falando: irmã, aquela palavra ontem foi para mim. Que tem vezes que eu não consigo nem levantar da cama, não consigo escovar meu cabelo. Eu sei que é difícil. Fazer uma coisa simples é difícil. Mas você precisa reagir. Você não pode ficar nessa cadeira. Você não pode ficar nessa cama. Eu sei, irmão, porque se eu não me cuidar, se eu não cuidar da minha filha também passou por uma depressão muito grande, síndrome do pânico. Passou juntamente comigo. Viemos de um processo muito duro, onde tem meus testemunhos aí. E eu procuro me arrumar da minha forma, mesmo em casa, irmão. Mesmo que você esteja aí sem dinheiro, isso não é motivo de você não se ajeitar. Tem um corte, irmão, no seu cabelo. Sempre tem uma pessoa aí, um vizinho, uma vizinha, que pode dar um corte no seu cabelo. Passe um produto. Se você não pode ir para o salão, irmão, passe um produto. Como eu falei ontem, o exercício, irmão, para depressão é ótimo. Se você não pode ir na academia, faça sua academia em casa. Eu faço, irmão, meus pesos em casa mesmo. Olho na internet, eu sou curiosa. Isso ajuda muito a se levantar, se exercitar. Essas dores no corpo, eu não sinto uma dor, irmão, no corpo mais. Enquanto você fica na cama, irmão, seus nervos atrofiam. Mesmo que você não aguente muito peso, começa a fazer aos poucos. Um dia faz, outro dia não faz. Eu procuro cuidar das minhas unhas em casa, né? Passo uma base, limpo minha unha. Comprei até um negócio pro meu cabelo. Ó, irmão, esse processo todo, meu cabelo, a metade do meu cabelo tá ralinho. Praticamente caiu todo. Caiu muito o cabelo.
Entrei num processo muito grande. Agora eu estou devagarinho dando massagem no meu cabelo. Eu comprei um produto para alisar meu cabelo. Pedi para alguém cortar meu cabelo. Alguém aqui do condomínio. Sempre tem alguém que sabe cortar. Mas que o Espírito Santo de Deus está falando, cuida de você. Talvez essa pessoa esteja vivendo a vida dela. Irmão, ou você decide, é uma decisão, irmão, ou você decide se levantar aos poucos, porque não é rápido não. Ou você se entrega. Eu sei que não é fácil, mas a gente temos que lutar contra a depressão. Sair aos poucos, vá para o lugar que você gosta, faça uma caminhada. E uma coisa interessante dos pais do filho pródigo, que eles não foram atrás. Ele era uma pessoa muito rica e poderia mandar os seus servos ir atrás daquele filho. Não vá atrás dessa pessoa. Deus manda te dizer, não vá atrás. Não se humilhe, não ligue, não mande mensagem. Porque Deus tem um tratamento na vida dessa pessoa. Quando eu perdi minha casa, irmão, Deus falou, não vai mais para aquele lugar, não passe na calçada. Bloqueie essas pessoas. E o tempo passou, irmão. E começou um processo muito difícil para ele, porque Deus trata. Deus entra com justiça, irmão. Deus sabe tratar aqueles que forem ingratos. E houve um processo muito difícil. E Deus falou, fica em silêncio. Porque já começou o meu tratar. Pessoas doentes. Um processo. Tinha gente que pegava meu telefone, tive que bloquear, irmão. Pessoas queriam que eu tivesse misericórdia. E Deus falou, não tenha misericórdia. Tem pessoas que vão passar por um processo muito difícil. Do outro lado. Mas você não pode colocar as suas mãos. Se você colocar as suas mãos, seja uma filha sua, que te trouxe uma dor terrível, uma esposa, uma namorada, um namorado, eu não sei, um noivo, eu não sei. Quem se afastou, pega essa palavra para você. Essa pessoa vai passar algo aí, irmão. Como Deus começa a tratar, Deus ele trata. Ele sabe tratar. Mas você não pode. Alguém vai chegar para você e falar. Chegou uma pessoa para mim e falou o que estava acontecendo. E Deus falou, fica em silêncio. Não ri, não se meta nisso. Fica quieta. Porque, irmão, se essa pessoa voltar sem o tratar de Deus, se Deus não concluir o tratar dele, esse seu filho, sua filha, sua esposa, ou alguém que foi embora, vai fazer pior do que fazia com você. E Deus não quer isso. Sabe que Deus falou para mim? Olha, deixa eu tratar, porque na sua vez, quando você passou, ninguém nunca deu um telefonema para você. Quando você estava alagada com sua filha lá, se eu não usasse um servo meu, irmão, Deus usou alguém da igreja, um irmão da igreja, para tirar minhas coisas da água, para jogar algumas coisas fora. E esse senhor mandava da igreja uma cesta básica, bem recheada com tudo, com carne, com tudo que você possa imaginar. Ele tinha uma situação boa e ele mandava. Deus usou aquele homem, aquele senhor, para ajudar a minha filha e a mim. Adivinha quem foi que ligou para mim? Eu que tive que ligar com um parente para pegar dinheiro emprestado. Ninguém nunca deu um telefonema. Essas pessoas, irmão, mesmo você passando um processo, nunca te deram um telefonema. Por que você tem que se incomodar com a dor dos outros? Não é ser frio não, irmão. É ter amor próprio.
Tenha amor próprio. Você vai ficar sabendo que Deus vai tratar alguém. Mas deixa Ele concluir. Cuida de você enquanto você se levanta. Deus abate do outro lado. Voltando ao filho pródigo. E ele, irmão, passou uma fome. O dinheiro dele, ele gastou o dinheiro todinho. Em farra, com mulheres. E Deus sabe tocar na pessoa, irmão, que foi ingrata contigo. Deus sabe tirar dinheiro. Deus sabe permitir que a enfermidade venha. Deus sabe tratar da maneira dele, irmão. Deus sabe trocar no orgulho dessa pessoa. E fazer ela voltar. Não é você que vai procurar. Deus falou, não é você que vai procurar essas pessoas. Eu falei ontem que essa pessoa devolveu. Tinha trocado os fechaduras e tudo. Do portão de entrada da minha casa. Praticamente tinha pegado a casa para ela. O processo foi tão duro que devo chamar. Meu pai mora próximo lá. É 2 ônibus daqui para lá. Eu tô morando bem longe. Procuraram meu pai e perguntaram pela gente. Perguntaram. Não mandaram chamar, tá, irmão? Perguntaram porque o processo estava duro. E entregaram a chave pro meu pai. Meu pai limpou lá, ajeitou lá. Mas até hoje eu não pisei o pé. Irmão, não é eu. Deus falou, não é você que vai atrás. É essa pessoa que vai te procurar. Ela que deu um jeito de mandar te chamar. Ou vir até você. Você não vai precisar ir atrás de ninguém, se humilhar. Deus quer que você cuide de você. Como que você quer estar, irmão? Quando essa pessoa voltar ou mandar te chamar. Que situação psicológica você quer estar? Fisicamente. Em depressão? Com síndrome do pânico? Se trate. Se você tem dinheiro, se trata. Vai num psicólogo. Vai sair devagarinho. Enquanto Deus, eu já falei, quando Deus te levanta, Deus abate outra parte, irmão. Não tem ninguém, irmão, que planta que não colhe, não colha. Colhe sim, pode passar o tempo que passou. O meu processo durou mais de 6 anos, 7 anos, sei lá. E a justiça continua acontecendo lá. Enquanto não mandar me chamar ou vir até mim, não vai parar. Não vai aguentar, não vai suportar. Tem que pedir perdão. E perdão verdadeiro. Mas eu preciso deixar Deus concluir. Concluir. E aquele filho pródigo foi para um lugar e desejava, irmão, comer bolota de porco. A situação dele. Virou praticamente um mendigo. E foi a hora que ele lembrou do jeito que o pai o amava, a família amava. E ele foi até os pais de volta, humilhado. Tem pessoas, irmão, que vai chegar, você não vai reconhecer a pessoa. De tão mudada que ela vai estar. Tem pessoas, irmão, que vão voltar. Se você quiser ainda essa pessoa. Mas se você não quiser, Deus vai... Estou falando isso aqui para esposa, esposo, namorado ou noivo. Se você não quiser, irmão, Deus vai preparar outra pessoa para você. Mas tem pai e mãe aí que os seus filhos foram tão ingratos e foram embora. Vão voltar humilhados, mas também restaurados. Vão pedir perdão a você. E você vai ver que o perdão é sincero. Sabemos que o perdão é sincero. Sincero, irmão. Como a mudança de atitude. Você vê no olhar da pessoa. Não é mais aquela pessoa orgulhosa.
Não é mais aquela pessoa que te olhava com indiferença. Então, irmão, até aqui. Se você precisa de oração, essa semana eu estarei lá no monte levando o seu pedido, o seu nome. Coloca o nome dessa pessoa que está passando, ou o seu nome mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida. E até amanhã, irmão, se assim o Espírito Santo nos permitir.